Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, com a sua família. É um privilégio poder estar aqui entrando no teu lar mais uma vez. Você que me assiste nesse momento, poder repartir um pouco aquilo que o Espírito Santo tem trazido ao meu coração, o que a palavra de Deus, o que o Evangelho, o que as boas novas têm trazido de luz aos nossos dias. É isso que eu quero repartir hoje com você. E o tema dessa ministração é inversão de valores na sociedade. No último vídeo ao qual eu falei, a última gravação que eu fiz com os irmãos, eu disse sobre o Salmo 73, né, que quando o ímpio parece que está prosperando e muitas vezes nós entramos num ciúme e não entendemos a justiça de Deus. Mas aí o salmista, o Asaf, olha lá para o final da vida deles e fala: eu sei qual que vai ser o meu fim, qual vai ser o fim do meu irmão. Se você não viu esse vídeo ainda, eu peço que você depois assista esse vídeo, que Deus vai falar ao teu coração também. Mas hoje eu quero tratar com vocês a inversão de valores numa sociedade. O que será que tem culminado para isso? E nós vamos ler e nós vamos ver a luz da palavra de Deus, do Salmo 11, ao qual nós vamos estudar e ver dos tempos que Davi escreveu este salmo com relação aos dias de hoje, a nossa sociedade. Parece que hoje em dia a sociedade, meus irmãos, ela tem rejeitado tudo aquilo que é bom. Ela tem colocado de lado tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de melhor, e parece que o que deve ser rejeitado está sendo acolhido. O que deve ser tido como coisas erradas está sendo aplaudida. Hoje, o reprovado é como eu disse, está sendo aplaudido. O reprovado é aceito pela sociedade. Aquilo que muitas vezes nós fomos ensinados pelos nossos pais que era vergonha. Tantas e tantas coisas no meio aí dos jovens, dessa mocidade, ou até mesmo daqueles que têm uma idade um pouco mais avançada, que já são maduros, que é vergonha, hoje é aplaudido. Hoje as redes sociais, os vídeos, as mensagens perderam o respeito totalmente. A vergonha parece que está sendo aplaudida. Outra coisa que parece estar ser correto hoje em dia, nessa sociedade, nessa vida que nós vivemos, é o deboche, a chacota, o escárnio. As pessoas falam mal, as pessoas dizem coisas erradas, as pessoas dizem o que querem, da forma que querem, do jeito que querem. As pessoas literalmente estão fazendo as coisas que lhe dão na cabeça, sem pensar nas consequências. E às vezes machucando corações. Essas coisas estão sendo aplaudidas. Essas coisas têm sido realmente muito normais nos nossos dias. Hoje em dia, meus irmãos, as trevas estão sendo aplaudidas. Tudo aquilo que é feito às ocultas, tudo aquilo que é insensato está sendo aclamado. Tudo aquilo que é feito às escondidas. Existe uma desconstrução total dos valores éticos, morais e cristãos nos nossos dias. A família está sendo destruída da nossa sociedade. Nem vou entrar aqui em educação de filhos, pois
nós temos visto cada banalidade e cada coisa que essa sociedade tem apresentado aos filhos, essas coisas que hoje em dia a educação que nós tivemos muitas vezes dos nossos pais e que nos tornaram homens e mulheres de bem, hoje em dia está sendo escarnecida. A infidelidade conjugal. Hoje em dia a pessoa não casa mais para manter um casamento único, são, sincero na presença de Deus. Ela casa como um contrato. O que importa é a minha felicidade. Não importa mais a felicidade do seu cônjuge. Não importa mais a felicidade dos seus filhos. O que importa é a minha felicidade. O egoísmo tem tomado conta. O meu eu tem sido aclamado por todos. É isso que nós temos vivido. Na política, então, nós nem podemos olhar muito, que se a gente começar a olhar para o aspecto político, nós vamos ficar nervosos e vai se desviar o propósito desse vídeo. Mas a corrupção tem tomado conta da sociedade. A corrupção no meio da política, desvio de dinheiro, suborno, e aí vai pelo mundo afora. E por um outro lado, o mundo eclesiástico, o mundo das igrejas também. Hoje as igrejas são grandes negócios, né? Como diz aquela frase de efeito, né? Pequenas igrejas, grandes negócios. Imagina das grandes igrejas. Elas têm realmente construído impérios. Hoje os pastores, alguns, eu não quero generalizar aqui, eu não quero entrar nesse âmbito, mas em vez de pastores nós encontramos empresários da fé. Temos encontrado aí verdadeiros coaches de felicidade, pastores fazendo cursos aí de hipnose, pastores entrando em áreas de misticismo, e aí vai embora para esse mundo afora, e essa sociedade pagando um preço caro. E muitas vezes nós vemos que o valor do evangelho tem sido barato, que as pessoas não mais recebem o evangelho que querem, elas recebem o evangelho que elas querem, não a verdade do evangelho, a verdade de Jesus, a verdade da palavra, de renúncia, de arrependimento, de confissão de pecados. E isso tem tomado conta, geral, nessa sociedade. O nosso sistema jurídico aqui de leis, para quem que nós vamos pedir socorro? As coisas estão todas de ponta cabeça, meus irmãos. As autoridades que nós podemos recorrer estão cada vez mais de ponta cabeça. Enfim, o que fazer com essa inversão de valores dessa sociedade, desse tempo atual que nós temos vivido? Vamos para a palavra de Deus, vamos ver o que a palavra nos diz. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura aí do Salmo 11, e nós vamos ver que não é diferente. Aqui o autor desse salmo é Davi, e ele faz esse salmo e manda para o mestre de canto, e ele fala: olha, eu quero que você ensine, faça um cântico, que você ensine as verdades desse salmo. E elas estão registradas aqui na palavra de Deus, no livro dos Salmos, que é o conhecido como o Salmo 11, que nós vamos ler agora, né? Diz assim o Salmo 11, a partir do verso 1. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina.
Fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre. E vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Nós olhamos aqui e vemos o contexto desse salmo. Como que esse salmo foi escrito, em que época que ele foi escrito? Quando Davi ele estava sendo perseguido por Saul. E os seus amigos ali diziam para ele: foge, sai fora, Saul quer te matar. Ele é a autoridade suprema, ele é a autoridade máxima em Israel. E aí vem o dilema: ou você foge, ou você enfrenta a situação. E Davi nos dá um recado inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ao qual você e eu temos que aplicar nas nossas vidas. E vamos lá olhar o que nós devemos fazer, irmãos. Nós devemos correr, fugir, ou nós devemos ficar e encarar essa situação. É engraçado que Davi, no primeiro versículo aqui, ele diz: no Senhor eu me refugio. No Senhor eu me refugio. E aí vem a parte do conselho dos amigos de Davi. O conselho, a resposta humana, natural, resposta humana, natural, que muitos dão em uma situação de desespero, de que você não sabe mais para quem recorrer, a justiça está na mão dos ímpios, você não há mais a quem recorrer, nem instância nenhuma, parece que tudo se voltou contra você. E os amigos de Davi lhe dão uma resposta totalmente humana, dizendo: foge, Davi. Foge dessa ameaça que está vindo contra a tua vida. Foge, Davi. Davi, sabe o que você faz? Como você faz igual um pássaro. Foge para o teu monte. Fuja daqui. Fuja para o monte. Desapareça desse lugar. Porque, sabe por quê, Davi? No verso 2 diz assim: porque os ímpios armam o arco. Eles pegam o arco e flecha. Eles armam o arco, põem a flecha e eles vão atirar em você. Eles põem a flecha na corda. Eles armam para atirar em você, Davi. Eles miram e eles vão disparar. Agora, o mais engraçado que esse salmo nos diz é que eles não fazem isso de frente. Eles fazem as ocultas. Isso significa, na parte B do verso 2, diz assim: para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Olha só, você está fazendo tudo certinho, está respeitando as leis. Você trabalha, você está sofrendo com uma série de tribulações, de provações que está chegando na sua vida. Você faz tudo certinho e ainda por cima as ocultas. Os ímpios armam uma armadilha. No escuro eles entram em tocaia para destruir a tua vida. E eles colocam, eles querem fazer isso, não é contra os outros ímpios, mas contra os retos de coração. É contra a minha vida, é contra a tua vida, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que querem andar debaixo da lei do Senhor, aqueles que querem ser retos de coração, aqueles que buscam verdadeiramente andarem na luz. Mas os ímpios vão às escuras, nas trevas, às ocultas. Eles nos tratam como uma caça. E eles colocam a sua seta, eles colocam ali sua flecha e não vêm de frente. Eles vão às ocultas e armam a flecha para atirar em você. Você que é reto de coração,
Você que é manso e humilde como Jesus. É isso que está sendo armado contra a minha vida, contra a tua vida. Mas aí no verso 3 diz assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Se nós destruirmos os alicerces de uma sociedade, se nós destruirmos os fundamentos, se nós destruirmos aquilo que nos dá sustentação, o que pode sobrar? Eu me lembro que quando eu estava lá em Nova York, quando caiu as torres, eu morava lá, dia 11 de setembro de 2001. Eu me lembro que isso foi ali numa terça-feira. E logo depois, no sábado, fizeram um culto ecumênico. E estava todas as autoridades do governo, estava o presidente George Bush. E eu me lembro que eles convidaram vários pregadores, eles convidaram vários credos, várias religiões diferentes, todos para darem uma palavra. E eles chamaram, por último, o Billy Graham para trazer a mensagem final. Eu me lembro perfeitamente, naquele sábado pela manhã, que o Billy Graham entrou, pediu autorização a todas as autoridades, ao presidente, e ele disse: as torres caíram, mas os seus fundamentos ainda estão lá. Os seus alicerces ainda estão lá. O que caiu foi a parte de fora. Mas esse país, ele falava da época dos Estados Unidos, já perdeu, tem destruído seus alicerces, tirando a palavra de Deus das escolas, tirando a palavra de Deus dos ensinos, tem abandonado os ensinos do Senhor. Isso ficou gravado no meu coração, quando o Billy Graham disse isso. Porque é o que esse versículo está dizendo. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quando você não tem mais a ninguém a quem recorrer, você recorre para quem? Para quem você vai recorrer? Para quem? Aí, na segunda parte desse salmo, Davi nos dá a resposta certa, o que nós devemos fazer. No verso 4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo. E lembrando que nessa época, Davi ainda não ele queria, mas não tinha construído templo nenhum. Foi Salomão, seu filho, que construiu o templo. Mas olha o que ele diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus. Esse templo não é feito por mãos humanas. Jesus nos diz isso lá em João capítulo 4, quando ele diz lá para a mulher samaritana: olha, não é nesse monte Gerizim, não é em Jerusalém que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, porque os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nesse monte nem em qualquer outro lugar, não é geográfico. Mas o Senhor está no seu santo templo nos céus. O Senhor está no seu santo templo nos céus. Tem o Senhor o seu trono. O trono do Senhor está acima de nós. Acima. E os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. 2 Crônicas 16:9. Eu gosto muito desse cântico. Eu canto muito ele na igreja. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor está vendo tudo, meus irmãos. O Senhor está vendo os ímpios, o Senhor está vendo a injustiça, o Senhor está vendo as rasteiras, o Senhor está vendo os desvios, o Senhor está vendo o suborno, o Senhor está vendo a corrupção, o Senhor está vendo todas as coisas. A quem recorrer? Recorra como Davi está dizendo aqui. A quem? Olha, eu olho para os céus. Lá nos céus está o santo trono do Senhor. Acima das nuvens,
lá em cima do universo, Deus tem o seu santo trono, no seu santo templo. E os seus olhos, olha aqui, os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Verso 5: o Senhor põe à prova o justo e ao ímpio. Isso é para todo mundo. Chove para o ímpio, chove para o justo. A prova vem para o justo, vem para o ímpio também. A prova vem para todo mundo. Está sendo provado? Fique tranquilo. Se você recorrer ao Senhor, tudo vai se acontecer bem na sua vida. Ah, mas pastor Giba, não sei mais a quem recorrer, o que fazer. Recorra ao Senhor. Foi aquilo que Davi está nos ensinando através desse salmo. Estava tudo sendo colocado ali, né? A sociedade inteira colocado para escanteio a palavra de Deus. Saul estava reinando soberano. A Bíblia, nos nossos dias hoje, sendo totalmente desconstruída. Mas o Senhor está vendo todas as coisas. E o Senhor, no verso 5, põe à prova a vida do justo e a do ímpio. Mas, olha só, parte B do verso 5. Mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Deus abomina a alma que faz as coisas com violência. E ele fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Está lembrado lá em Sodoma e Gomorra como é que aconteceu, meus irmãos? A gente acha que a fumaça do pecado, o cheiro do pecado não some na presença de Deus. Deus está vendo todas as coisas. Eu também, quando eu estava lendo e meditando aqui, eu pude lembrar e olhar de algumas passagens da vida do justo e da vida do ímpio, que dizem Apocalipse. Se você quiser depois dar uma olhadinha, Apocalipse capítulo 14, verso 17, começa ali falando sobre os ímpios. E Apocalipse capítulo 15, a partir do verso 2, diz sobre os justos. Qual é o final de um e qual que é o final do outro? Qual é o final de um e qual é o final do outro? Em 2 Pedro 3, do verso 10 a 13, também fala sobre essa chuva de fogo e enxofre que no final dos tempos virá sobre o nosso planeta, sobre a vida daqueles que andam de forma desgarrada do Evangelho, daqueles que andam em caminhos tortuosos, achando que nada nem ninguém está olhando, está tudo às ocultas, está tudo às escondidas. Estão fazendo todas as coisas debaixo dos panos e acha que ninguém está vendo. Pois o Senhor está vendo tudo. O Senhor está vendo tudo, todas as coisas. E no verso 7 nos diz assim do Salmo 11: porque o Senhor é justo. O Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, a sociedade está aí com esses valores inversos? Você está vendo aí uma série de coisas erradas na sociedade, no âmbito familiar, na política, no sistema jurídico? Não se preocupe, meus irmãos. O Senhor está vendo todas as coisas. Também como o Senhor está vendo a vida do ímpio, Deus está olhando para a tua vida. Por isso, o meu conselho no dia de hoje para você, para mim, voltemos ao Senhor. Andemos no santo e caminho e reto desígnio, no santo caminho e reta palavra de Deus. O conselho do Senhor, o conselho de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas.
meus irmãos, não pague para esperar. A decisão de hoje dobrar o teu joelho, pedir perdão, porque muitas vezes os sentimentos de revolta tomam conta do nosso coração. Parece que a impiedade tem tomado forma, parece que a justiça tem se dobrado os braços, cruzado seus braços, parece que o mal triunfará, mas não é isso que a palavra está nos dizendo. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas acalma. O Senhor está vendo. O Senhor sabe o final dos ímpios e o Senhor sabe o final dos justos. Meu conselho para você hoje, fique do lado dos justos. Haja com integridade do coração. Haja conforme a palavra de Deus. Olhe, leia, releia esse salmo. Eu falo para você no dia de hoje, recorra à instância superior dos céus, aonde está sentado o trono de Deus, onde Jesus está à direita de Deus Pai, no supremo tribunal celestial. Chame a presença do seu advogado, que é Jesus. Clame por ele. Peça por essa habitação divina, soberana. Clame por ela, por essa habitação celestial. Clame, anseie por essa habitação celestial. Clame por justiça, mas a justiça divina. Divina. E espere e aguarde. Porque Deus vai derramar paz sobre o teu coração. Porque Deus vai derramar ricas bênçãos. Você vai ver a sua prosperidade se alargar. Você vai ver milagres acontecerem na sua vida. Tenha a boa parte. Busque a boa parte. Busque a Senhor Jesus. Busque a orientação do Espírito Santo, que é o conselheiro, que ele é o príncipe da paz. Busque a orientação do Espírito Santo. Ele é o nosso consolador. Ele nos dá direção. Enquanto aqui muitos diziam para Davi aqui, olha, foge da ameaça. Davi escutou ali aquilo que os conselhos humanos puderam dizer para Davi, mas entre escutar os conselhos humanos e escutar a voz do Espírito Santo, eu digo a você, faça como Davi, escute a voz do Espírito Santo. Escute a voz de Deus. Gaste tempo com oração. Isso não é gastar tempo, é ganhar tempo, é ganhar eternidade na presença de Deus. Medite na palavra de Deus. Olha que salmo maravilhoso que nós estamos aprendendo no dia de hoje. Veja quão sublime é a palavra de Deus. Pois o nosso socorro vem de onde? O nosso socorro vem do Senhor. E eu quero encerrar essa ministração lendo trecho de mais um salmo para você. É o Salmo 101, no verso 6. Salmo 101, verso 6, que diz assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Quem está dizendo é o Senhor. Os meus olhos procuram os fiéis da terra, para que habitem comigo e que andem em reto caminho. Esse me servirá. Os que andam em fidelidade, em integridade do coração, meus irmãos. Aqueles que andam em santidade. Vamos tomar esse conselho. Vamos buscar esse conselho do Senhor para a minha vida, para a sua vida no dia de hoje. Porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Eu espero que essa palavra tenha falado profundamente no teu coração. Eu espero que o Espírito Santo esteja agindo com consolo, te dando conselho nesse momento, para que você tome a boa parte, para que você não fique desesperado, mas que você escute a voz do Espírito Santo e ande em retidão e ande no conselho do Senhor e da palavra dele. Que Deus te abençoe nesse dia, que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, que o Espírito Santo te encha todos os dias da tua vida. Que Deus te abençoe.
Eu peço que você, se você puder, deixe um comentário aí nesse canal. E se você puder também, deixe seu joinha, se você gostou. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Até lá, se Deus quiser.